nessa oração, apresentando a escola dominical desta manhã ao nosso Deus. Oremos. Pai, nós te bendizemos, Senhor, glorificamos o teu santo nome, ó Pai, por mais esse dia, Senhor, por mais essa manhã que tu nos concedeste, ó Pai. Somos gratos, ó Deus, pelo teu cuidado, ó Pai, sobre cada uma das nossas vidas, aos irmãos que aqui já chegaram, Senhor, aqueles também que estão vindo à tua casa, aqueles, ó Pai, que hoje pela manhã não puderam vir e estarão nos acompanhando de casa, Senhor. Ó Deus, fala, ó Pai, grandemente aos nossos corações, através de tudo, Senhor, que será realizado nessa manhã. Abençoa cada louvor que será entoado a Ti, abençoa cada momento de oração, abençoa o estudo da palavra, abençoa, ó Deus, essa breve devocional que teremos hoje pela manhã. Ó Pai, tudo, Senhor, que venhamos a fazer hoje pela manhã aqui na Tua casa, ó Deus, seja para Ti, seja como gratidão a Ti, Senhor, pelo Teu cuidado para com cada um de nós. Traz os irmãos, ó Deus, que porventura estão saindo de casa nesse momento, traz-os debaixo da Tua paz, assim como Tu nos trouxeste até aqui. Enche-nos, ó Deus, com o Teu conhecimento, com a Tua palavra, Senhor, e que venhamos, ó Deus, não apenas deixá-la na teoria, mas que venhamos, ó Deus, a praticá-la a cada dia, Senhor. Fica conosco, nos abençoa. É assim que eu te oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses, no capítulo 1. Nós vamos estar lendo os versículos 10 a 11. Colossenses, capítulo 1, do 10, eu falei 11, mas não, é do 10 ao 12. Então, capítulo 1, dos versículos 10 até o versículo 12. Colossenses, capítulo 1, 10 ao 12. Aos irmãos também que estão em casa, abra sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 1, vamos ler 3 versículos, 10, 11 e 12. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: assim oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos com todo o vigor, segundo o poder da sua glória, para que com alegria tenhais toda perseverança e paciência, dando graças ao Pai, que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Amém? Irmãos, como hoje é a nossa última escola dominical de 2021, e quando nós olhamos para o que aconteceu durante todo esse decorrer do ano de 2021, nós entendemos que passamos por momentos difíceis, momentos desafiadores, ainda estamos passando por esses momentos, porém, nós estamos aqui em mais um domingo, participando da Escola Bíblica Dominical, e é interessante que nós precisamos entender que é um privilégio para cada um de nós ainda podermos estar na igreja cultuando ao Senhor como uma escola bíblica dominical. Então, para que a gente possa aplicar essa palavra no nosso coração, a primeira palavra que tem que vir à nossa mente, não só pela escola dominical, mas tudo aquilo que o Senhor fez durante esse ano, é gratidão. Devemos ser gratos ao Senhor pelo seu cuidado, pela sua instrução para as nossas vidas, pelo conhecimento que Ele tem colocado em nossos corações, pelo discernimento que Ele tem nos dado a cada dia para continuarmos andando pelo seu caminho. Então, isso e tantas outras coisas já é motivo de gratidão que nós devemos ter para com o Senhor. Então, assim, o fato de estarmos aqui hoje pela manhã é dádiva de Deus, é um presente de Deus nas nossas vidas, pelo fato de estarmos vivos e também pelo fato de estarmos aqui
para aprendermos um pouco mais daquilo que o Senhor tem reservado domingo após domingo para as nossas vidas. E olhando para o texto que nós acabamos de ler, nós podemos extrair aqui algumas lições para a nossa vida prática, a nossa vida cristã. E eu queria que você pudesse acompanhar comigo a partir do versículo 10. Algumas lições aqui, pelo menos 4 lições. E a partir do versículo 10, trazendo aqui a primeira lição, na parte A e B do versículo, nós podemos extrair como lição e aplicar na nossa vida o seguinte: o verdadeiro propósito da sabedoria e do conhecimento espirituais é capacitar o cristão a viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe em tudo. Olha o que diz aí o versículo 10, a parte A e B, quando ele diz assim: assim oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo. Meus irmãos, que privilégio é de quando nós, em meio a tantos conhecimentos que têm sido colocados diante de cada um de nós, na nossa vida profissional, na nossa vida na escola, em casa, aonde quer que nós estejamos ou vamos, nós somos, colocado diante de nós várias formas de conhecimento. Mas, para cada um de nós como cristãos, a melhor forma do conhecimento é quando nós buscamos conhecer ao Senhor. Porque com base no conhecimento que temos em Deus, esse conhecimento ele influencia todos os demais conhecimentos que são colocados diante de nós. E aí nós temos a capacidade dada por Deus de discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então, a ideia do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos irmãos ali na igreja de Colossos, é para que eles possam realmente buscar esse conhecimento do Senhor, mas que esse conhecimento do Senhor iria influenciar a vida desses irmãos, assim como influencia a nossa, de maneira tal que tudo aquilo que nós venhamos a fazer, ou a nossa forma de viver, deve ser simplesmente para agradar o Senhor. E esse conhecimento nós só encontramos em Deus, em nenhum outro local, mas apenas em Deus. E é por isso que, mais uma vez, a gente traz à nossa mente a ideia da escola dominical. Como é bom, irmãos, quando nós saímos da nossa casa e viemos aqui à escola dominical para aprender justamente esse conhecimento, o conhecimento de Deus. Não é que nós vamos esgotar em conhecer a Deus, até porque a nossa mente finita, jamais nós iremos conseguir esgotar o conhecimento de Deus, porque Deus é infinito. Mas é importante que nós venhamos à escola bíblica dominical para aprender um pouco mais do Senhor. E aqui eu já lanço o nosso primeiro desafio, tanto para os que já vêm, como para aqueles que ainda ficam na dúvida ou ficam pensando se devem vir ou não à escola dominical. Venha para a escola dominical. É aqui onde você vai aprender a palavra do Senhor. Não que você não aprenda na sua casa, não que você aprenda conversando com um irmão, mas se o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos na escola dominical, não perca a oportunidade. Até porque a escola dominical, como o próprio nome diz, é uma vez, no domingo. Então reserve a manhã do domingo para que você possa estar juntamente conosco aprendendo um pouco mais do Senhor. Então essa é a primeira lição. A segunda lição, quando nós olhamos para a parte C do versículo 10 também, e eu coloquei como lição a seguinte: frutificando em toda boa obra. Aqui nós somos lembrados de que, embora não sejamos salvos pelas boas obras, mas fomos salvos para participar das boas obras, ou para praticar as boas obras. Então, a parte C do versículo 10 diz assim: frutificando em toda boa obra. Então, note que é uma sequência. Primeiro a gente aprende do conhecimento do Senhor, e depois nós vamos frutificar praticando as boas obras daquilo que o Senhor diz a cada um de nós que devemos fazer.
Porque nós não fazemos boas obras para sermos salvos. Nós já somos salvos e a consequência ou o resultado de sermos salvos é justamente praticar boas obras. Então, primeiro nós conhecemos a Deus, entendemos o seu propósito, entendemos aquilo que Ele quer para cada um de nós, entendemos que foi Ele que nos salvou, e aí, pelo fato de sermos salvos por Deus, nós agora vamos praticar boas obras. Então, é uma sequência, e aí nós vamos frutificar. É por isso que o cristão, ele não pode ser como aquela árvore que não dá frutos, porque a própria palavra de Deus diz que para aquela árvore que não dá frutos, o que é que vai acontecer? Vai ser cortada. Então nós precisamos entender que precisamos dar frutos, e nós só conseguimos frutificar quando, na medida que nós crescemos na graça e no conhecimento do Senhor, nós vamos entendendo o propósito dele para a nossa vida. Então, por isso que nós só encontramos esse conhecimento em Deus. Se nós fizermos uma pequena comparação, se você pegar a sua profissão, seja ela qual for, e começar a estudar, a se especializar, a se aprofundar, pode observar que a única coisa que vai acontecer com você é que você vai galgar outras posições, você vai melhorar o seu salário, você vai ter o reconhecimento das pessoas, você vai chegar ao mais alto grau, o mais alto nível lá na empresa onde você trabalha, e pronto. Não vai passar disso. Mas quando nós aprendemos a conhecer a Deus, é totalmente diferente, porque nós começamos a impactar a vida de outras pessoas. É aí onde entra a questão de frutificar. Então nós somos conclamados a crescermos na graça e no conhecimento do Senhor para frutificar, para dar frutos e alcançar outras pessoas, e que o nome do Senhor, através das nossas vidas, possa ser glorificado e exaltado, e que aquelas pessoas possam conhecer ao Senhor assim como nós conhecemos. Uma terceira lição, a parte D, a última parte do versículo 10, quando ele diz assim: crescendo no conhecimento de Deus. E aí, na mesma sequência, além de frutificar, nós precisamos crescer no conhecimento de Deus. E como nós fazemos isso? Primeiro, estudando a palavra de Deus. É o que a gente tem feito domingo após domingo na escola dominical. E segundo, obedecendo os seus ensinamentos e servindo a Deus com fidelidade. Então, para que a gente possa obedecer a Deus e para que a gente possa obedecer aquilo que Ele nos coloca como mandamento, como ensinamento, nós primeiro precisamos conhecer esse Deus. Então, conhecemos a Deus, frutificamos, e aí nós temos uma vida de obediência e de fidelidade no serviço do Senhor. E a última lição, versículo 11 e 12, os versículos 11 e 12, e quais são os resultados dessas atitudes, né, de conhecer a Deus, de obedecer a Deus, de frutificar, de servir ao Senhor com fidelidade? Quais são esses resultados? Versículo 11 ele diz assim: fortalecidos com todo o vigor, segundo o poder da sua glória, da glória de Deus, não a nossa, fortalecidos com todo o vigor, segundo o poder da sua glória, para que com alegria tenhais toda perseverança e paciência. E o versículo 12 diz assim: dando graças ao Pai que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Então, os resultados dessas atitudes são pelo menos dois. Primeiro, seremos fortalecidos no Senhor, segundo o poder da glória dele. E o segundo seremos alegres, perseverantes, pacientes, cheios de gratidão por participarmos como membros da família dos santos. Como isso é grandioso, como isso é maravilhoso. Por quê? Porque conhecendo ao Senhor, a primeira coisa nós vamos ser fortalecidos. Nós não vamos ser cristãos por circunstâncias. Quando está tudo bem, aí a gente, somos fortes cristãos. Quando vai mal,
aí a gente esquece um pouquinho ao Senhor. Não vamos ser assim, porque quando nós conhecemos ao Senhor, a primeira coisa que Ele faz é nos fortalecer na sua palavra, porque nós agora começamos a conhecer o Senhor. Então, o poder da glória de Deus é quem nos fortalece. E aí, como resultado também, nós somos alegres. Não é que nós não venhamos passar por momentos de dificuldade, por momentos de tristeza, mas nós somos alegres porque nós temos a Cristo, nós conhecemos a Cristo. Nós vamos ser também perseverantes, não vamos ser aqueles que ficam pelo meio do caminho, porque a vida cristã, para nós, ela já começou num dia quando nós aceitamos a Cristo, mas ela só vai acabar, humanamente falando, na nossa morte. Então, até lá, nós precisamos perseverar. Vão vir momentos de batalhas, vão vir momentos de alegria, mas nós precisamos perseverar. Nós vamos ser também pacientes. Não vamos ser como aqueles cristãos que acham que tem que orar pela manhã e à noite o Senhor já tem que entregar ou atender o seu pedido. Mas nós vamos ser pacientes, porque tudo é no tempo do Senhor. E por último, é o que nós estamos fazendo hoje, nós vamos ser cheios de gratidão. Então, por isso que eu falei no início, 2021 está encerrando, logo mais está começando um novo ano, porém nós precisamos ser gratos a Deus. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem provido a cada um de nós, por isso, só isso já é motivo de gratidão ao Senhor. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração e que podemos fazer hoje da nossa escola dominical, não a melhor do ano, porque todas elas são muito boas, mas há um gatilho para que cada vez mais nós possamos entender que precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, e um dos instrumentos, uma das ferramentas é a escola bíblica dominical. Então, peça a Deus que tire toda a sua dúvida, e se você que nunca veio, faça esse teste, né? Venha para a escola dominical, com certeza você vai sair totalmente diferente de como você vai vir. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Eu convido o Ministério de Louvor, nós estaremos louvando ao Senhor e já expressando a nossa gratidão a Deus por cada louvor que será ministrado nessa manhã. Amém? Nós vamos, nesse momento, fazer uma breve oração, depois a gente vai dividir as turmas. Eu quero convidar a igreja a ficar de pé, vamos orar, apresentando as nossas vidas como alunos, professores. Logo mais a gente se divide. Oremos. Pai, nós te bendizemos, te louvamos, glorificamos o teu nome, Senhor. Te damos graças, ó Pai, por esse privilégio de estarmos aqui, Senhor, para aprendermos um pouco mais de ti. Nesse momento, Deus, eu te peço pela vida de cada um de nós como alunos, ó Deus, e por todos os professores e professoras, ó Deus, que estarão compartilhando aquilo que o Senhor já colocou no coração de cada um deles. Nos abençoa, abre a nossa mente, o nosso coração, e que venhamos a sair daqui enriquecidos com a tua palavra. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos dividir as crianças, os jovens, os adolescentes. E aqui nosso irmão Lucas Carneiro, que estará dando continuidade ao estudo dos profetas menores. Ageu.
Bom dia, graças e paz do Senhor Jesus. Eu quero pedir que todos os irmãos abram no livro do profeta Ageu. É o antepenúltimo livro do Antigo Testamento. Vocês podem ir para Mateus e aí vai voltando um pouquinho, Malaquias, Zacarias, e aí chegamos a Ageu. Nós vamos ler inicialmente, como é um livro curto, são 2 capítulos, nós vamos ler inicialmente todo o livro, para a gente ter uma ideia geral, uma visão geral do que o livro trata, e aí depois a gente vai analisar alguns aspectos, amém? Então, Ageu capítulo 1, a partir do verso 1, diz o seguinte: No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado, tendo semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo no saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um sopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então, Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto do todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. No 2º ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco,
quando saístes do Egito. O meu espírito habita no meio de vós. Não temais. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentre em pouco tempo, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficarás santificado? Responderam os sacerdotes: não. Então perguntou Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos e o que ali oferecem. Tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia. Antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugem e com saraiva em toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: fala a Zorobabel, o governador de Judá: farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: tomar-te-ei a Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Possa ser que o livro de Ageu, ou o profeta Ageu, não seja muito conhecido, mas como a gente pôde ler nesses 2 capítulos, alguns textos são bem conhecidos do público cristão. Por exemplo, no capítulo 2, nós lemos o famoso texto onde Deus diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, onde Deus diz também que a Ele pertencem a prata e o ouro. No capítulo 1, Deus fala sobre o, entre aspas, famoso saquitel furado. Então, são expressões, são textos que são bastante conhecidos no meio cristão. Porém, esses textos, eles foram dados em um contexto específico. E para entender corretamente sobre o que eles tratam, sobre qual tema, o que Deus intentava em falar ao povo, nós precisamos entender o contexto em que esses textos foram dados. E para entender esse contexto, a gente vai precisar hoje fazer uma revisão um pouco extensa. Por quê? O último profeta que foi ensinado na escola dominical foi o profeta Sofonias. E entre Sofonias e Ageu existem aproximadamente mais de um século entre Sofonias, a profecia dada a Sofonias, e Ageu. Ageu, ele foi o primeiro profeta após o exílio da Babilônia.
certo? Então, após o exílio, só vieram 3 profetas: Ageu, Zacarias e Malaquias. São os 3 últimos do Antigo Testamento. E a gente precisa entender o que houve nesse período. O que aconteceu desde Sofonias, desde aquilo que foi ensinado na última semana, até o que a gente leu aqui agora. A gente precisa entender o que é que aconteceu nesse meio, porque a partir disso a gente vai conseguir entender várias coisas que são tratadas, vários aspectos que são tratados no livro de Ageu. Então, aqui a gente tem uma linha do tempo, vocês já estão bastante familiarizados com ela, que trata sobre a atuação dos profetas. Então a gente percebe que aqui Sofonias ele é enviado por Deus por volta do ano 627 a.C. E Ageu é enviado em 520, ou seja, 100 anos, aproximadamente um século, entre estes 2 profetas. Mas o que é que aconteceu aqui? Porque Deus passou 100 anos para poder falar novamente ao povo. E a gente vai dar um zoom aqui nesse período, entre 627, 640 até 520, certo? Então, e para isso, eu queria pedir para vocês, a gente vai ler 2 textos sequenciais. Então, vocês podem agora sair de Ageu. Eu queria que vocês fossem para 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 22. Nós vamos nos ater bastante no final do livro de 2 Reis e no início do livro de Esdras. A gente não vai ler todo o capítulo 22, a gente vai lendo porções, certo? Mas, no capítulo 22 do segundo livro dos Reis, nós temos o início do reinado do rei Josias. E vocês já estão familiarizados com ele. Por quê? Porque Josias começou a reinar em 640. E seu reinado durou 31 anos e ele morreu em 609. E por que vocês já devem estar familiarizados com ele? Porque nesse período vieram os profetas Sofonias, Abacuque e o início do ministério do profeta Jeremias, certo? Então, como já foi estudado os profetas Sofonias e Abacuque, vocês já devem estar familiarizados com o rei Josias. Então, durante o reinado do rei Josias, de 640 até 609, Deus enviou os profetas Jeremias, Sofonias e Abacuque, certo? E aí, no capítulo 23 de 2 Reis, aí agora sim a gente vai começar a ler as porções das Escrituras. Eu queria pedir para alguém ler 2 Reis, capítulo 23, do verso 29 ao verso 31. Do 29 ao 31, capítulo 23.
Amém. Obrigado, irmã Cristina. Então a gente vê que Josias morre através do faraó Neco, rei do Egito, no ano de 609. E no lugar dele assume o seu filho, Joacás. Porém, o reinado de Joacás é bem curto, 3 meses, como a irmã Cristina leu. E nesses 3 meses o rei Joacás fez o que era mal perante o Senhor. E aí ele foi morto. E logo no versículo seguinte, no versículo 34, a gente lê que o rei Jeoaquim, que era irmão de Joacás, ou seja, ele também era filho de Josias. Só que como seu irmão foi morto, ele foi estabelecido rei em seu lugar. E o rei Jeoaquim passou a reinar em Jerusalém, no ano 609. E no ano 605, ou seja, 4 anos depois, dá-se início ao primeiro cerco da Babilônia a Jerusalém. E a gente lê isso, eu queria agora pedir que a gente não vai ler isso diretamente em 2 Reis. 2 Reis passa mais rápido nessa parte. Só que como é que a gente sabe disso? Através do profeta Daniel. Daniel fala que no 3º ano do reinado do rei Jeoaquim, Deus entregou o povo de Israel nas mãos da Babilônia. Só que não foi uma entrega definitiva, total. Foi uma entrega parcial. Tanto é que Jeoaquim ainda continua reinando depois disso. Porém, uma parte do povo já havia sido levado cativo lá para a Babilônia. E nesse povo estava Daniel. Então, em 605 a.C., dá-se início ao exílio do povo. Embora que ainda não completamente, mas já se iniciou, uma parte do povo foi levada para a Babilônia. Certo? Até aqui alguma dúvida? Se alguém tiver, levanta a mão aí, certo? Pode perguntar. 4 anos mais tarde, Jeoaquim resolve se rebelar contra a Babilônia. Ele diz que não vai mais se sujeitar ao rei da Babilônia. E para a gente entender essa porção, quero pedir que alguém leia 2 Reis, capítulo 24, do verso 1 até o verso 6. Segunda. Seis. Amém. Então a gente percebe que ele se rebela contra Nabucodonosor em 601 e ele consegue manter essa rebelião por 3 anos. Depois de 3 anos, como o irmão Joaquim leu no versículo 1 do capítulo 24, Deus entrega o rei nas mãos de Nabucodonosor e o rei Joaquim é morto em 601 a.C. Certo? E em 597, certo? Logo após a morte de Joaquim, quem é estabelecido em seu lugar é o rei Joaquim, como vocês podem ler no verso 8 do capítulo 24 de 2 Reis. Só que Joaquim, novamente, ele tem um período de reinado muito curto.
Apenas 3 meses. Por quê? Porque ele é levado cativo para a Babilônia. Então é a segunda leva de judeus que vão ser levados lá para a Babilônia. Então, Joaquim começa a reinar em 597 e 3 meses depois ele é levado cativo para a Babilônia. Certo? Ele não é morto como seu pai, Joaquim, mas ele é levado cativo lá em 598. E quem é declarado rei é Zedequias. E aqui tem um ponto importante. Para o povo de Israel, o último rei antes do exílio foi Joaquim, porque Zedequias foi estabelecido rei por Nabucodonosor. Então, a Babilônia leva o rei Joaquim exilado para o cativeiro, e coloca Zedequias em seu lugar. Então, Zedequias não é um rei da linhagem de Davi, não é um rei por direito, é um rei imposto. Então, por isso, os judeus não consideravam Zedequias rei. Porém, mesmo sem eles considerar, Zedequias é instituído rei em 597 e em 588, no 11º ano do seu reinado, ele se rebela, assim como Jeoaquim fez, ele se rebela contra a Babilônia. Ele faz uma aliança com o faraó do Egito e se rebela contra a Babilônia. E nesse período do reinado de Zedequias é iniciado o ministério do profeta Ezequiel, certo? Então Ezequiel surge no 4º, 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. A gente lê isso em Ezequiel capítulo 1. E no 11º ano, aqui em 588, Zedequias se rebela e dá-se início ao 2º cerco da Babilônia em Jerusalém, certo? Por essa altura, os profetas Sofonias e Abacuque, eles não mais profetizavam, só que Jeremias ainda permanecia. A gente vai ver que Jeremias vai ficar até a tomada de Jerusalém, certo? E aí, após a revolta, a rebelião de Zedequias, essa revolta ela dura 2 anos. Agora a gente vai ler 2 Reis, capítulo 25. Eu queria que alguém lesse os versos 1 e 2. Irmã, lê o 4, o verso 3, 4 e 5, por favor. Amém. Então, esse cerco durou 2 anos. Só que um cerco funciona assim. Eu posso falhar um pouco na geografia aqui, então, se os irmãos forem melhores que eu, por favor, me ajudem. Imagine que Campina Grande está em guerra contra o resto da Paraíba. Então, e ao redor de Campina Grande nós temos alguns municípios, certo? Nós temos Lagoa Seca, Queimadas, Massaranduba. A gente tem essas cidades ao redor. Então, o cerco, ele funcionava da seguinte maneira. Campina Grande estava sitiada. Então, significa o quê? Que o exército inimigo ficava ao redor, de tal forma que a população não conseguia nem sair
e nem entrar a menos que o exército permitisse. Então, por causa disso, era muito difícil a questão dos suprimentos. Porque, como é que eles vão fazer comércio se tem um exército ao redor da cidade impedindo o povo de entrar e sair? Então, esses cercos, eles não costumam durar muito tempo. Por exemplo, 20 anos. Porque a partir chega um momento que se torna insustentável, como a gente leu quando a irmã Patrícia falou. Chegou um ponto que a cidade estava passando fome por causa do cerco. Então, nesse ponto, Deus entrega Jerusalém nas mãos do rei da Babilônia e a cidade é dizimada em 586. E é aí que se dá, nesse ano, o final do ministério de Jeremias. Certo? Então, Jeremias percorreu um bom período, certo? Do seu ministério. Então, aqui a gente vê o cumprimento das promessas de Deus. Deus havia prometido que iria entregar o povo nas mãos dos caldeus, nas mãos da Babilônia. Deus havia prometido que Jerusalém iria ser destruída, que o templo iria ser queimado, que os utensílios da casa do Senhor seriam levados. Então, nesse momento, se cumprem as profecias que Deus havia dado, através de Jeremias, através dos profetas Sofonias, Abacuque. Então, Deus está cumprindo aquilo que Ele havia prometido por causa do pecado do povo. Então, aqui a gente observa o cumprimento da promessa de Deus de que Jerusalém seria tomada, certo? E aí, algum tempo depois, cerca de 13 anos depois, nós temos o final do ministério do profeta Ezequiel. Já durante o exílio, o povo já está lá na Babilônia, certo? Como a gente viu. E o profeta Ezequiel termina seu ministério em 573. E aí passam-se cerca de quase 60 anos, desde a queda de Jerusalém até 539. E em 539 acontece uma coisa importantíssima para a história do povo de Israel. Ciro conquista a Babilônia. E o que é que isso tem a ver? Qual a relação disso? Isso tem um ponto muito importante. Eu queria que agora os irmãos fossem comigo para o livro de Isaías. Profeta Isaías. Capítulo 45. Profeta Isaías, capítulo 45, a partir do verso 1, diz o seguinte: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem toma pela mão direita, para bater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conhece, para que se saiba, até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Destilai aos céus dessas alturas e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação. E juntamente com ela brote a justiça. Eu, Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: que fazes? Ou, a tua obra não tem alça. Ai daquele que diz ao pai: por que geras? E à mulher: por que dás à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca de meus filhos, acerca das obras de minhas mãos?
Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu, na minha justiça, suscitei a Ciro e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos exércitos. Por que a gente veio para Isaías? Se vocês olharem bem aqui, Isaías ele apareceu entre 740 e 681 a.C. A gente está em 539. 200 anos depois, 2 séculos depois do profeta Isaías. Só que durante o ministério do profeta Isaías, Deus disse que levantaria um homem chamado Ciro para libertar o seu povo, para fazer com que a cidade de Deus, que é Jerusalém, fosse reconstruída. Em 539, este Ciro, que a gente está lendo aqui em Isaías, 200 anos depois de Isaías receber a profecia da parte de Deus, ele conquista a Babilônia, que dominava o povo de Israel. E Ciro, ele tinha uma política muito interessante, que era o quê? Ciro, diferentemente da Babilônia, Ciro não, os persas, ou medo-persas, eles não tiravam o povo que eles conquistavam da terra deles. Então, se Ciro viesse dominar Campina Grande, ele não ia tirar a gente daqui e mandar a gente lá para Minas Gerais, como Nabucodonosor fazia. Ele deixava o povo lá e permitia o culto, permitia tudo. Então, Ciro, em 539, conquista a Babilônia. E 1 ano depois, no primeiro ano do seu reinado, ele baixa um decreto ordenando e liberando o povo de Israel para voltar para a sua terra e reconstruir o templo e o altar. Então, Deus havia prometido, através do profeta Isaías, que enviaria Ciro para, segundo o versículo 13, edificar a cidade e libertar os exilados. Israel não era exilado na época do profeta Isaías. E provavelmente alguns poderiam dizer, essa profecia de Isaías aí, isso aí foi coisa da mente de Isaías. Afinal, ele prometeu, passou o ministério dele, ele morreu e nada de Ciro. Israel não está exilado. Passaram 100 anos e até agora nada. Só que a promessa não veio da mente de Isaías. A promessa veio de Deus. Então Deus, em 539, cumpre aquilo que ele havia prometido. E em 538, Ciro ordena que o povo volte para a sua terra e reconstrua o templo. Da mesma forma como Deus havia dito a Isaías, através de Isaías. Então, aqui, até esse ponto, a gente já percebe uma coisa. Deus havia dito que iria entregar Jerusalém nas mãos da Babilônia. E Deus entregou Jerusalém nas mãos da Babilônia. Mas Deus disse que iria enviar um homem chamado Ciro para libertar o povo. E Deus enviou um homem chamado Ciro para libertar um povo. E no meio disso tudo, Deus também havia falado através de Jeremias que o cativeiro duraria 70 anos. E se a gente contar do período de Daniel, 605, quando foi levada a primeira parte da população, até 538, que é quando o povo retorna, desculpa, irmãos, são 67 anos. Então, tudo aquilo que Deus havia dito que iria fazer, Ele fez. Então então aqui é uma primeira aplicação para a gente. A gente ainda vai chegar no profeta Ageu, mas antes mesmo da gente chegar, a gente já está vendo que ao longo da história Deus está cumprindo suas promessas. Então, se Deus cumpriu todas as promessas que Ele deu antes de Ageu, Ele também vai cumprir todas as promessas que Ele deu através de Ageu. Ele não mente. Aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Então, é isso que esse contexto histórico todo está falando.
Deus, ele cumpre aquilo que ele diz. Ele não deixa passar um dia, 2 dias, 10 anos a mais ou a menos, não. Deus, ele não tem desvio padrão. Ele não tem variância. Se ele disse que vai acontecer naquele dia, vai acontecer naquele dia. E ele está mostrando ao povo de Israel que funciona dessa maneira, porque ele é Deus. E em 539, Ciro conquista a Babilônia. E em 538 ele baixa um decreto dizendo para o povo voltar. E aqui onde a gente vai retornar para a segunda parte que eu falei para vocês inicialmente. Nós vamos agora voltar, ainda não para o profeta Ageu, certo? A gente vai voltar para o livro de Esdras, certo? Então vamos abrir no livro de Esdras, fica logo após 2 Crônicas. Então a gente tem 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, e nós chegamos ao livro de Esdras. Esdras capítulo 1, certo? Esdras capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Perceba, para que se cumprisse a palavra do Senhor. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, o rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então, Ciro, no primeiro ano do seu reinado, passa um decreto por toda a Babilônia, que foi o reino que ele conquistou, e decreta que o povo de Israel, os hebreus, voltem para Jerusalém e edifiquem a casa do Senhor. Da mesma forma como Deus havia prometido em Isaías. Embora Ciro não o conhecesse. Deus disse em Isaías: embora tu não me conheças, tu irás fazer isso. Porque Deus, ele é soberano na vida até dos que não são cristãos. Ele pode usar os não cristãos, porque ele é soberano sobre toda a terra. Certo? Ele pode usar os não cristãos para abençoar o seu povo. Da forma como Ciro fez aqui. Então Ciro vem e baixa um decreto dizendo: voltem para Jerusalém e edifiquem lá uma casa para o Senhor. E em 538, uma parte do povo, não é todo o povo, uma parte do povo volta. Certo? Que é o retorno dos exilados. E em 537, agora a gente vai para Esdras, capítulo 3. Certo? Algumas páginas aí para frente. Em Esdras capítulo 3, nós lemos sobre a reconstrução do altar. Esdras capítulo 3, a partir do verso 1, diz: Chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e, ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, de manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. E, depois disto, o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, como também os dos que traziam ofertas voluntárias. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocausto ao Senhor. Porém, ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor.
Então, quando o povo volta, a primeira coisa que eles fazem é reconstruir o altar. E por que eles só uma observação. No versículo 1 fala de Zorobabel, que a gente leu em Ageu, e fala de Jesua, filho de Josadaque. Esse Jesua é Josué, lá de Ageu, certo? É porque Josué é o nome hebraico e Jesua é o nome aramaico. Então, é a mesma pessoa, só que por causa da tradução, certo? Então, a primeira coisa que eles reconstroem é o altar. E por que reconstruir o altar? Para que o altar? Para fazer os sacrifícios a Deus. Então, e essa reconstrução ela foi motivada principalmente pela festa dos tabernáculos, como a gente lê no versículo 4, que eles celebraram a festa dos tabernáculos conforme está escrito na lei de Moisés. A festa dos tabernáculos era a maior festa do calendário dos judeus, certo? Então, eles reconstroem o altar para celebrar a festa dos tabernáculos e oferecer sacrifícios a Deus. E uma observação interessante é que o povo teve o cuidado de fazer tudo. Nós lemos isso no versículo 4. Celebraram a festa dos tabernáculos como está escrito. Nós lemos isso no versículo 2. Que Zorobabel e Josué se levantam e edificam o altar do Deus de Israel para celebrarem, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito, certo? Então, isso não está nas Escrituras por um mero detalhe. Isso retrata que o povo que voltou do exílio tinha uma preocupação meticulosa em fazer tudo de acordo com a lei, tudo de acordo com o que a lei ensinava. Por quê? Uma das queixas de Deus e um dos motivos do exílio era que o povo tinha esquecido a lei. Então então na lei dizia, por exemplo, que tinha que ser um cordeiro macho, primogênito, sem defeito, sem mácula, sem nada, puro, perfeito. Aí o povo pegava, tem um cordeiro aqui que está manco, coloca para o sacrifício. Tem um cordeiro, mas esse cordeiro aqui não é primogênito, como a lei manda. Mas serve, vai também. Então, o povo estava fazendo as coisas, servindo a Deus de todo jeito. E esse foi um dos motivos pelos quais Deus enviou o julgamento, Deus enviou o exílio. Então, quando o povo, 70 anos depois do exílio, volta, eles tinham essa preocupação. Fazer tudo conforme a lei instituía. Porque eles haviam sentido em sua própria carne, em sua própria pele, o peso da ira de Deus, do julgamento de Deus. Então agora eles entenderam os castigos decorrentes de não obedecer a Deus, de servir a Deus à sua própria maneira, à sua própria revelia. Então o povo que volta do exílio tem todo esse cuidado de fazer, ao menos externamente, tudo de acordo com o que a lei ensinava. Mais na frente a gente vai ver que isso vai se tornar um problema, certo? Na história. Porque eles passaram a fazer tudo externamente, só que o coração deles estava longe de Deus ainda. Certo? Até aqui alguma dúvida? Alguma pergunta? Se não, em 536 se dá o início da reconstrução do templo. Versículo 7 de Esdras. No versículo 6 a gente leu que os fundamentos do templo ainda não estavam postos, as bases do templo não haviam sido postas ainda. E no versículo 7 diz o seguinte: deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. No segundo ano da sua vinda à casa de Deus, em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima, para a superintenderem. Então se apresentaram Jesua com seus filhos e seus irmãos,
Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra da casa de Deus, bem como os filhos de Henadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Então, aqui, no segundo ano da volta do exílio, em 536, se dá início à reconstrução do templo. O povo, os sacerdotes lançam as bases do templo, os fundamentos, como toda construção, certo? Então, como toda construção, começa pela base. Então, eles começaram a lançar as bases do templo. Porém, logo aqui no início, o povo estava muito entusiasmado, muito feliz, como a gente leu nos versos 11 e 12. Porém, nem todo o povo estava entusiasmado e feliz. E aqui a gente já vai começar a chegar no contexto de Ageu. Por quê? No versículo 12 do capítulo 3 de Esdras diz o seguinte: Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Ou seja, o povo estava feliz, estava alegre, porque agora eles iriam reconstruir o templo. Eles estavam entusiasmados. Porém, isso não era um sentimento uniforme no meio da população. Nem todo mundo estava assim. Quem havia visto o templo de Salomão, o primeiro templo de Israel, começou a chorar. Porque eles viram o templo de Salomão tinha toda aquela glória. Era um templo suntuoso. Só que esse templo aqui nem chegava perto. Então, quando os homens lançaram os alicerces, o povo começou a chorar. Uma parte do povo começou a chorar, porque eles lembraram do templo de Salomão. E aí, eles compararam e disseram: a glória de Israel se foi. Esse templo que eles estão construindo jamais se igualará àquele de Salomão. Nunca. Então eles começaram a chorar porque eles estavam olhando com os olhos humanos, puramente materiais. Eles estavam querendo um templo suntuoso para mostrar aos outros povos a sua grandeza. E eles não estavam... A gente percebe que o coração deles não era construir uma casa para um templo para adorar a Deus. Eles queriam glória, eles queriam glória material. E eles começaram a chorar. Eles diziam que a glória de Israel agora se foi. Israel nunca mais vai voltar àqueles tempos. E isso é uma coisa que nós precisamos manter em mente quando a gente chegar a Ageu. Porque esse vai ser um ponto central da mensagem de Deus através de Ageu. Como o povo estava lidando com a obra do templo. Certo? Isso se dá em 536. Porém, essa reconstrução, ela tinha enfrentado aqui no início uma, entre aspas, oposição do povo, porque nem todo mundo estava feliz com aquela reconstrução. Só que agora iriam começar também oposições externas. E em 534 a obra vai ser paralisada. A obra só vai durar 2 anos. Porque, além dessa oposição interna, também vai ter uma oposição externa. Vamos ler Esdras capítulo 4. Esdras capítulo 4, verso 1, diz o seguinte: Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram:
deixai-nos edificar convosco, porque, assim como vocês, buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esaradom, rei da Assíria, que nos fez subir para aqui. Porém, Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias lhes responderam: nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então, as nações vizinhas, os povos vizinhos começaram a perceber que os judeus estavam voltando a reconstruir o templo. E aí, aparentemente de bom grado, eles chegam para Zorobabel, para os sacerdotes, para Josué, e dizem: deixem a gente ajudar, porque a gente também adora a Deus. Só que a resposta de Zorobabel é o quê? Não. E por que Zorobabel responde isso? Por que Zorobabel nega a ajuda dos vizinhos? Porque aí agora vocês começam a responder, para a gente interagir. Por que Zorobabel nega a ajuda dos povos vizinhos? Não era bom não? Uma mãozinha a mais? E aí? Meu neto falou que seria contra a lei. Mais alguém? Para a gente entender, vamos pensar, quem eram esses vizinhos? Aí a gente vai entender o que o irmão Neto falou. Quem eram esses vizinhos? A gente lê no versículo 2, já no finalzinho, que esses vizinhos dizem assim: nós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esaradom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Então, esses vizinhos, eles não eram judeus, eles vieram para aquela terra nos dias de Esaradom, rei da Síria. A Síria é conhecida já. Nossa, né? Por quê? Porque foi a Síria quem destruiu o reino do norte. Foi a Síria quem destruiu aquelas 10 tribos de Israel que ficavam ao norte da nação. E para a gente entender quem eram estas pessoas, vamos voltar umas páginas para 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 17. A gente está em Esdras, aí vamos passar por Crônicas e a gente chega em 2 Reis. Segunda Reis 17, a partir do verso 24, diz assim: o rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor. Então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram alguns do povo. Pelo que se disse ao rei da Assíria: as gentes que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria não sabem a maneira de servir o Deus da terra. Por isso, enviou ele leões para o meio delas, os quais as matam, porque não sabem como servir o Deus da terra. Então, o rei da Assíria mandou dizer: levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxestes, que ele vá e lá habite, e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Foi, pois, um dos sacerdotes que haviam levado de Samaria, e habitou em Betel, e lhes ensinava como deviam temer o Senhor. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitava, e os puseram nos santuários dos altos que os samaritanos tinham feito. Os de Babilônia fizeram Sucote e Benote,
Os de Cuta fizeram Nergal, os de Amate fizeram Azima, os aveus fizeram Nibás e Tartaque, e os sefarvitas queimavam seus filhos a Adrameleque e a Anameleque, deuses Sefarvaim. Mas temiam também ao Senhor. Dentre os do povo constituíram sacerdotes dos lugares altos, os quais oficiavam a favor deles nos santuários dos altos. De maneira que temiam o Senhor e, ao mesmo tempo, serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Então, esses vizinhos que estavam falando lá com Zorobabel, era esse povo aqui. Era um povo de um bocado de lugar, que a Assíria veio, colocou lá no lugar lá em Israel e levou os israelitas para outros locais. E esse povo tinha os seus deuses. Então, o que é que eles fizeram? Eles começaram a adorar os deuses deles lá. Deus mandou leões e o povo começou a morrer. Então, o que foi que o rei da Assíria fez? Ele disse: toma um sacerdote desse que vocês pegaram e leva para lá para ele ensinar esse povo como é que adora. Então, o que foi que eles fizeram? Eles eram politeístas, simplesmente adicionaram um deus a mais lá no seu panteão e disseram: pronto, agora esse aqui é o Deus de Israel, então a gente vai adorar ele. E aí adoraram, e aí aparentemente não teve mais os problemas dos leões, só que eles adoravam a Deus e todos os outros. Era semelhante ao que tinha em Atenas, quando Paulo visitou a cidade. Quando Paulo visitou a cidade, ele viu que a cidade de Atenas era recheada de ídolos, de falsos deuses. E ele viu lá no canto um altar que dizia: ao Deus desconhecido. Porque ele dizia: se a gente não conhece algum Deus aí, faz esse altar para a gente adorar ele, para ele não ficar zangado com a gente. Então, era isso que esse povo estava fazendo aqui em Samaria. Eles disseram: tá certo, o Deus de Israel está irado, então vamos fazer um altar para ele, sacrificar da forma dele e vai estar tudo bem. Só que nós sabemos que não está tudo bem. Então, isso foi lá atrás. E isso, com o passar dos anos, gerou muita discórdia e desavença entre o Reino do Sul, que era os judeus que habitavam em Jerusalém, e os samaritanos, que agora era esse povo aqui. E a gente percebe isso até nos dias de Jesus, né? Que os judeus, eles não falavam com os samaritanos, porque os samaritanos era esse povo aqui, que adorava todos os deuses. Então, voltando agora lá para Esdras, a gente observa que esse povo chegou para Zorobabel e disse: deixa a gente ajudar aí, Zorobabel, porque a gente também adora a Deus. Eles, de fato, eles faziam sacrifício a Deus. Porém, eles adoravam a Deus e todos os outros. E Zorobabel diz: de forma nenhuma. Porque, como o irmão Neto falou, isso era contra a lei. Deus, ele não permitia que ele fosse adorado junto com outros deuses. Ele não permitia que o povo dele se misturasse e fosse adorar a outros deuses e depois viesse adorar a ele. Porque Deus, ele é santo. Então, Zorobabel diz: de forma nenhuma isso vai acontecer. Vocês aí estão com boas intenções, mas eu sei o que é que vocês querem. Vocês querem, na verdade, minar o coração do povo para eles irem adorar os deuses de vocês e parar a construção do templo. Porque esses vizinhos se lembravam do Deus de Israel, assim como o povo se lembrava. Esses vizinhos aqui, os samaritanos, eles lembravam o que Deus de Israel tinha feito a eles no passado, de como Deus tinha punido eles, de como Deus tinha castigado eles, de como Deus tinha, através de Israel, vencido e derrotado eles. Então eles agora queriam: não, eles não vão construir esse templo não, porque se eles construírem, Deus vai voltar a favor deles, e aí a gente vai morrer. Só que Zorobabel sabia disso, e ele disse: não, de forma nenhuma. Zorobabel diz que eles não têm nada a ver com a edificação da casa a Deus. E aqui está um princípio que o apóstolo Paulo vai usar lá na frente. Porque o apóstolo Paulo vai dizer: não se ponham em julgo desigual, porque não há comunhão entre luz e trevas. Então, da mesma forma como não há comunhão entre luz e trevas para Paulo, para Zorobabel também não tem.
o povo de Samaria, que adoravam outros deuses, que eram idólatras, eles não tinham comunhão com o povo de Israel para construir o templo. Eles não serviam a Deus da forma como Deus exigia. Então, não havia comunhão. Então, eles não poderiam jamais participar da construção do templo. E aí, o que é que acontece? Eles disseram: Zorobabel, tá certo. Você não vai deixar a gente ajudar, não? Tá certo. Então, o que é que eles começaram a fazer? Versículo 4 de Esdras. Então, as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Então, o que é que eles passaram a fazer? Eles passaram a desacreditar o povo. Eles passaram a dizer: isso não vai dar certo, não. Esse templo aí, jamais isso aí vai terminar essa obra. Isso aí não vai para frente, não. Isso aí, olha, Deus não está nisso aí, não. A campanha foi constante, porque a gente lê no final do versículo 5 que isso aconteceu todos os dias de Ciro. Isso aqui aconteceu no 2º ano do reinado de Ciro sobre a Babilônia. Certo? Então, daqui, a partir da história, a gente sabe que deste momento até o final do reinado de Ciro, ainda passaram cerca de 8 a 10 anos. Então, entre 8 e 10 anos, esses vizinhos passaram a atormentar o povo de Israel e desencorajar eles. E como é que eles faziam isso? Eles chegaram até o ponto de alugar conselheiros para frustrarem os planos. Então, eles... lembra do episódio de Balaão? Lá no tempo de Moisés, que o inimigo de Israel contrata Balaão para amaldiçoar o povo. Lembra disso? Então, agora, os vizinhos aqui, os samaritanos, estavam contratando conselheiros para ir lá para Israel e dizer para o povo: pare de construir, pare de edificar, isso não vai dar certo, isso não vai prosperar. E a gente também precisa lembrar outra coisa: Jerusalém não tinha muro. Jerusalém, naquela época, ela era só uma terra, não tinha muro para proteger a cidade. Então, tudo que vinha de fora e passava por Samaria. Então, eles pegavam madeira no Líbano, tinha que passar no meio de Samaria para chegar em Jerusalém. O que é que os samaritanos faziam? Não vai não, a madeira vai ficar aqui. Armavam emboscadas contra o pessoal que estava transportando os utensílios para construir. Então, juntou a oposição dos samaritanos com a tristeza do povo que não conseguia observar a mão de Deus naquilo ali. Juntou tudo isso, o povo começou a ter um estado de indiferença. Disseram: deixa aí mesmo, vamos cuidar da nossa vida. Deixa que o templo, ele vai, algum dia aí, Deus vai mandar alguém para fazer. Então, juntou a oposição externa com a falta de vontade de uma parte do povo. O que é que aconteceu? A obra parou. Em 534, a obra para. E isso vai durar um bom tempo. No final do capítulo 4 de Esdras, versículo 24, diz assim, ó, Esdras 4, 24. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. A obra parou em 534. Dario começou a reinar na Pérsia em 522. O 2º ano do reinado de Dario, então, é 520. Ou seja, a obra passou 14 anos parada. O povo já estava na terra, o povo estava tendo altar lá, fazia os sacrifícios. Só que o templo estava em ruínas durante 14 anos. E depois desses 14 anos, no 2º ano no reinado de Dario, aí agora sim, a gente vai voltar lá para Ageu. Enquanto vocês voltam aí para Ageu, por que a gente gastou todo esse tempo fazendo essa revisão? Porque, como eu disse no início, passa mais de um século desde Sofonias.
E aconteceu muita coisa nesse período. O povo foi exilado, o templo foi totalmente destruído na tomada de Jerusalém. Aí depois Deus enviou Ciro para mandar o povo de volta. O povo voltou, reconstruiu o altar, começou a reconstruir o templo, parou. Então, a gente precisava entender isso para chegar até Ageu. Porque Ageu, no versículo 1 do seu primeiro capítulo, diz que no 2º ano do rei Dario, ou seja, 14 anos depois da paralisação da obra, Deus fala através do profeta Ageu. E a gente precisa entender também um ponto. Como eu disse, Sofonias tinha parado mais de 100 anos atrás. Jeremias ainda passou alguns dias após Sofonias. Ezequiel ainda profetizou durante o exílio, como a gente viu, até 573. Daniel também ainda tinha sido levantado pelo Senhor lá na Babilônia. Porém, fazia muito tempo que esse povo não ouvia a voz de Deus. Fazia por baixo, se a gente fizer contando que Ezequiel parou em 572, fazia por baixo um pouco mais de 50 anos que Deus não enviava nenhum profeta para Israel. Então, depois de todo esse tempo, Deus resolve falar. E a mensagem de Deus não é uma mensagem para dar tapinhas nas costas do povo. A gente vai ver que Deus ele não estava se agradando da postura do povo, porque fazia 14 anos que o templo estava lá parado. O povo ele vivenciou o cumprimento de todas as promessas de Deus sobre o exílio, e mesmo assim ainda endurecia o coração para dar ouvidos a Deus. Por mais que eles fizessem tudo conforme a lei, eles ainda estavam de coração duro, eles ainda estavam relutantes quanto à questão do templo. E aí a gente chega a Ageu, em 520. E em 520, Deus envia Ageu. E Ageu e Zacarias, eles são contemporâneos. A diferença do início do ministério de Ageu para o início do ministério de Zacarias é 2 meses. Eles são contemporâneos. Tanto que Esdras, no capítulo 5, ele vai falar que Deus levantou Ageu e Zacarias para encorajar o povo. Então, as profecias de Ageu e Zacarias são contemporâneas, são próximas. Certo? Tá. E qual era o propósito? Incentivar o povo a reconstruir o templo. Em 520 e 14 anos após a paralisação da obra. Certo? E quais são os personagens principais aqui do livro de Ageu? O primeiro deles, Zorobabel. Zorobabel era o governador de Judá. Uma prática dos persas, do Império Persa, era, quando eles enviavam o povo de volta para a terra deles, eles deixavam também um líder que era do povo. Porque eles entendiam que era mais fácil o povo não se rebelar, o povo viver ali em harmonia, se eles tivessem um líder que era como eles, que era da sua própria linhagem. Então, eles estabeleceram Zorobabel como governador de Israel. E Zorobabel quem era Zorobabel? Zorobabel, ele era bisneto do rei Jeoaquim. Lembra do rei Jeoaquim, filho de Josias, que se rebelou a primeira vez contra a Babilônia? Então, Zorobabel era bisneto dele. Então, Zorobabel era da linhagem real, ou seja, ele era descendente de Davi. E, por causa disso, os persas colocaram ele como governador ali na região. Então, Zorobabel era o líder político do povo, certo? Ele vai ser um personagem importante no livro de Ageu. O segundo personagem importante é Josué, que, como a gente leu em Esdras chama de Jesua, por causa da diferença hebraico e aramaico, mas é a mesma pessoa. E Josué, ele era sumo sacerdote.
Então ele era o líder religioso do povo, certo? E Josué, ele era da linhagem sacerdotal de Zadok. E tem um detalhe importante sobre essa linhagem sacerdotal de Zadok, porque é importante mencionar isso. No final dos dias de Davi, nos últimos dias de Davi, um dos filhos dele, que é Adonias, ele tenta tomar o trono. E aí, o profeta Natan, junto com Batseba, eles interrompem os planos de Adonias e falam com Davi para que Davi coloque Salomão como rei. Então, Davi estabelece Salomão como seu sucessor. Só que alguns queriam Adonias, não queriam Salomão. E entre eles estavam um dos sacerdotes, que era o sacerdote Abiatar. E aí, quando Salomão ele chega ao poder, ele mata Adonias, porque Adonias fica tentando tirar o trono dele. Ele mata Adonias, mas ele não mata Abiatar. Ele expulsa Abiatar da terra de Israel, certo? E quem é que então fica no lugar de Abiatar como sacerdote? Zadok. E porque Deus foi, isso mostra um cuidado também de Deus com sua palavra. Vocês lembram de Eli, sacerdote Eli, lá de Samuel? Que ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, e Deus matou os 2 filhos. Ali Deus promete que a linhagem de Eli nunca mais seria sacerdote em Israel. Só que Abiatar era da descendência de Eli. Então, quando Salomão é instituído rei sobre Israel, que Abiatar é expulso de Israel, então se cumpre a promessa de Deus de que a descendência de Eli nunca mais iria exercer o sacerdócio em Israel. Então, aqui a gente tem também um detalhe importante, porque Deus disse que através da linhagem de Zadok é que ele iria estabelecer o seu sacerdócio. Então, Josué, ele era da linhagem sacerdotal de Zadok, que foi a linhagem dos sacerdotes que permaneceu pura mesmo durante o período do exílio. A gente tem isso lá no profeta Ezequiel, certo? Agora, acho que a hora já foi, né? Então, hoje a gente viu essa introdução sobre qual era o contexto da época de Ageu, o contexto que Deus levanta ele, por que Deus levanta ele e como é que estava o povo de Israel nessa época. E a gente viu 2 personagens principais, Zorobabel e Josué. E a partir da semana que vem a gente vai começar a ver qual era a mensagem de Deus para o povo. O que é que Deus, depois desses 50 anos, iria falar para o povo de Israel. Amém? Então, vamos orar para a gente encerrar. Encerrar a aula, certo? Ainda... Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, Senhor, por mais uma manhã que o Senhor nos ensinou sobre a tua palavra. Senhor, tu nos mostraste que tu cumpre as tuas promessas e que tu és fiel à tua palavra, Deus. Que nenhum dos teus propósitos, Senhor, pode cair por terra e que nada daquilo que tu disseste que iria fazer tu deixaste de fazer, Deus. Então queremos te louvar, Senhor, pela tua fidelidade e te pedir, Senhor, que o Senhor produza, Senhor, a partir disso, fé em nossos corações para crer em tua palavra, crer que tudo aquilo que tu prometeste irá se cumprir, crer que tu és fiel, Deus, a tudo aquilo que tu falaste. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de conhecer mais sobre ti. E nos abençoa. Aplica essa palavra em nossos corações, em nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Nós vamos estar passando para o momento do ofertório. Eu já queria convidar o Ministério de Louvor. Queria convidar já o irmão que estará responsável por recolher os dízimos das ofertas. Nós já estamos finalizando a nossa escola dominical. Antes de orarmos pelos dízimos, só lembrando que hoje à noite, às 18 horas, né, nosso culto de louvor e adoração, então que você possa estar aqui logo mais à noite para juntos cultuarmos ao Senhor. Amém? Vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas e já encerrando a nossa escola dominical.
Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Senhor. Glorificamos a ti por mais essa oportunidade, ó Deus, nesse domingo pela manhã, de estarmos aqui na tua casa e aprendermos um pouco mais a tua palavra. Obrigado por cada irmão, Senhor, que esteve aqui presente, aquele também que nos acompanharam de casa, através das redes sociais. Coloca a cada dia no nosso coração esse desejo, essa vontade, esse ardor, ó Pai, de te buscar e de querer cada vez mais te conhecer. Abençoa a cada um de nós, abençoa cada dízimo, cada oferta, Senhor, que foi depositada no teu altar para mantimento, Senhor, da tua obra. Ó Deus, e derrama bênçãos sem medidas sobre as vidas de cada um de nós. Nos leve em paz para os nossos lares, ó Deus, nos dá uma tarde abençoada, ó Pai, um almoço abençoado, Senhor, e que logo mais à noite nós estejamos juntos para cultuar e exaltar o teu grande nome. É assim que eu te oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe.